Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. Vamos falar aí sobre violência, pessoal. Pois é, o anuário aí de segurança pública. Vamos trazer dados para vocês, né, pessoal? Fala aí um pouco sobre diminuição da violência no Brasil, mas infelizmente essa aparente boa notícia pode estar sendo mascarada por uma outra coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que cresceu bastante. Já vamos falar sobre isso. Quero te convidar a ficar até o final desse vídeo assistindo, porque tem bastante informação, é importante, é relevante. Já deixa seu like, já deixa seu comentário, fique à vontade, a casa é de vocês. Depois eu vou pedir para você se inscrever no canal, tá, pessoal? Vou aí relembrar o convite, né? Porque senão você esquece, né? Nem precisa esperar acabar o vídeo, não, pessoal. Já toca o dedinho lá no botão inscreva-se e venha fazer parte aí da família Justiça em Foco Notícias, mas depois eu lembro vocês de novo. Vamos falar sobre a questão do anuário aí de segurança pública, né, pessoal? Ocorrida agora. Aqui no site do G1, pessoal, a gente encontra assim, ó, feminicídio e morte de crianças e adolescentes crescem em meio à queda de violência no Brasil. Então, está acontecendo uma situação que está crescendo, que pode estar mascarando essa queda aí, a chamada queda de violência, né? Infelizmente, pode estar mascarando, o número pode não ser real, né? Muito bem. Parte das mulheres foi vítima mesmo estando sob medida protetiva. A alta nas vítimas menores de idade é puxada pela morte de adolescentes por policiais que no total fizeram menos vítimas. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, alta nos registros de desaparecimento, olha aí, pessoal, pode estar ocultando mortes, né, pessoal? É isso aí, infelizmente, né, a aparente boa notícia pode não ser tão boa assim, né, quanto está aparecendo. O Brasil registrou crescimento nos feminicídios, mortes de mulheres pelo fato de serem mulheres, e nas mortes de crianças e adolescentes em 2024. As altas vão na contramão da queda das mortes violentas em geral, que recuaram 5,4% para 44.125 casos, segundo aí o Fórum, né? Os dados são do Anuário de Segurança, divulgado nesta quinta-feira, hoje, dia 24, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo existe desde 2011 e mapeia os registros criminais feitos anualmente pelas Secretarias de Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal. Muito bem, pessoal, vamos lá. Continuar aqui. Feminicídios batendo novo recorde, infelizmente, né, pessoal? O Brasil teve 1.492 feminicídios em 2024. Infelizmente, o Brasil está em alta no ranking, né? Lá no topo de rankings que a gente não deveria estar, né, pessoal? Feminicídio e país em que mais morrem pessoas transgêneras no mundo, infelizmente, né, pessoal? Muito bem, é o maior número aí desde 2015, quando a legislação brasileira passou a definir esse crime em alta de 1% em relação a 2023. A maior parte das vítimas de feminicídio aí de 2024 eram mulher negra, 64% das mulheres, tinham entre 18 e 44 anos, 70%, foi morta dentro de casa, 64%, por um homem, 97%, pelo companheiro ou ex-companheiro, 80%, e foi morta por uma arma branca, 48%, com uma faca, por exemplo. O Fórum destaca que ao menos 121 das mulheres mortas em 2023 e 2024 estavam sob medida protetiva no momento da morte. Só em 2024, cerca de 100 mil dessas ordens foram descumpridas, de acordo com o levantamento. Um número extremamente preocupante, né? Os homens não estão respeitando as medidas protetivas aí, advindas da lei, principalmente da lei Maria da Penha, né? Consideradas um dos principais mecanismos legais de enfrentamento à violência letal de gênero, essas medidas isoladamente têm se mostrado insuficientes, afirma a pesquisadora Isabela Mostinhos. Polícia puxa alta de mortes de menores de idade. As mortes de violências de crianças e adolescentes de até 17 anos cresceram mais 4%. Foram 2.356 vítimas. A alta quebra uma tendência de queda que vinha desde o ano 2020. Segundo o Fórum, a alta foi puxada pelas mortes de adolescentes em intervenções policiais. Em 2023, elas representaram 17% das mortes de adolescentes. Em 2024, essa fatia passou para 19%. Também preocupante, né, pessoal? A morte pela polícia cai, mas que outros assassinatos. No conjunto do país, as mortes por policiais em serviço ou de folga caíram. Foram 6.243 vítimas, um recuo de 3,1% em relação a 2023. A queda, entretanto, foi menor que a das outras mortes violentas. Por isso, a participação das mortes pela polícia no total subiu, foi de 3,8% do total para 14,1%.
Segundo o Fórum, mesmo os estados com polícias menos violentas, que respondem por pelo menos de 10% das mortes, tiveram um aumento. Estados como Maranhão, Piauí, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Alagoas e Minas Gerais, que lideram esse grupo com alta de 38,5%, né, pessoal? Preocupante tudo aí, né? Entre os estados com as polícias mais violentas, responsáveis por mais de 20% das mortes, tiveram alta. Os estados de São Paulo, 61%, Pará, 13%, Bahia, menos 8%, Goiás, menos 28% e Sergipe, menos 37%. Registraram queda em 2024. Queda nos assassinatos em geral. A alta nos registros de feminicídio e dos homicídios de crianças e adolescentes vai na direção oposta à tendência de queda nas mortes violentas, intencionais mapeadas pelo anuário, que recuaram 5,4% de 2023 para 2024. Foram 44.125 mortes intencionais registradas no Brasil em 2024, segundo o Fórum, a queda de mortes violentas que está em um ciclo virtuoso que teve início em 2018, com redução de 25% em todo o país, em quedas em todas as regiões, norte menos 21%, nordeste menos 11%, centro-oeste menos 44%, sudeste menos 32% e sul menos 3%. Para o órgão, a queda na violência no país tem acontecido em razão dos seguintes fatores. A diminuição acontece, segundo o estudo, pelos seguintes fatores: implementação de políticas públicas de segurança orientadas por evidências, com programas de gestão, por resultados e iniciativas multissessoriais de prevenção à violência. Mudanças demográficas pelas quais passa o país, com redução do número de adolescentes e jovens na população, grupo historicamente mais exposto à violência letal. Políticas de controle de armas. As tréguas entre facções criminosas também podem impactar nesses dados, aponta aí o Fórum. Embora as políticas públicas de segurança tenham um papel relevante na redução dos homicídios, outro fator que tem influenciado as variações nas taxas da violência letal diz respeito às dinâmicas entre organizações criminosas. Conflitos e tréguas entre facções podem desencadear aumento ou quedas abruptas nos índices de violência, afirmou o documento. Locais mais violentos. As 10 cidades mais violentas do país se concentram no Nordeste. Todas, segundo o Fórum, enfrentam justamente conflitos de facções pelo controle da criminalidade local e o tráfico de substância ilícita, né? Os estados com maiores taxas de violência por 100 mil habitantes são o Amapá, 45,1%, na Bahia, 40,6% e Ceará, 37,5%. Já com menores, São Paulo, 8,2%, Santa Catarina, 8,5% e o Distrito Federal, 8,9%, pessoal. Vamos continuar aqui. Né? Desaparecimentos sobem, é isso aí que é a questão, né, pessoal? A aparentemente diminuição da violência pode estar sendo mascarada devido a essa questão aí, desaparecimento. Enquanto mortes violentas caíram, o registro de desaparecimento no país subiram. A alta em um ano foi de 5%, segundo o levantamento. Em 2024, os casos de desaparecidos somavam 81.873 pessoas, pessoal, contra 77.725 em 2023. O estudo indica que os desaparecimentos subiram em estados historicamente mais violentos, mas que registraram queda nas mortes entre 2023 e 2024. No Amapá, onde as mortes violentas caíram 30%, os desaparecimentos subiram 27%. Na Bahia, os homicídios diminuíram 8,4% e os desaparecimentos aumentaram 15%. Já no Sergipe, os assassinatos caíram 24% e os casos de desaparecimento subiram 20%. Para o Fórum, a alta nos registros de desaparecimento pode estar aí ocultando o aumento nas mortes violentas. Trata-se de territórios marcados por interesses, disputas entre organizações criminosas, pelo controle do tráfico e por elevadas taxas de letalidade policial, o que levanta a hipótese de que parte da violência nesses contextos esteja sendo ocultada sob a forma de desaparecimentos, diz aí o documento. Recordes de abuso. O Anuário de Segurança indica que uma pessoa foi abusada a cada 6 minutos no Brasil, senhores. Muito grave, né? Em 2024, foram 87.545 vítimas de abuso ou abuso de vulnerável, né? Menores de idade. A alta em comparação aos 86.379 registros em 2023, se aproxima de 1%. Assim como os feminicídios, mas apontam para o maior número da série histórica medida pelo estudo. A alta é de 100% desde 2011, início aí da divulgação do anuário.
O aumento da quantidade de abusos registrado anualmente pode, em parte, ser interpretado como aumento na disposição das vítimas ou dos seus responsáveis em denunciar, afirmou o estudo. Pode ser ainda muito maior, né, pessoal? Infelizmente, muitas vítimas têm medo, né, de denunciar os seus agressores, né? Entre as vítimas, 3 em cada 4 tinham até 14 anos, o que configura abuso de vulnerável. No entanto, ainda que um maior nível de notificação possa contribuir para essa elevação, o fato de mais de 87 mil casos serem oficialmente registrados por ano e, de fato, 76,8% desse total representar abuso de vulnerável, revela a dimensão e a persistência da violência sexual, pessoal, extremamente grave, né? Além dos abusos, outros indicadores de violência sexual monitorados pelo anuário apresentaram alta quando comparado a 2023. Assédio sexual 7%, importunação sexual 5% e pornografia 13%. Outros destaques do anuário. Em cada 5 medidas protetivas com urgência concedidas pela Justiça Brasileira foram descumpridas pelos agressores em 2024. Os registros de roubos e furtos de celulares caíram 12,6%, mas o número de aparelhos tomados das pessoas supera 917 mil. Sábados, então, são os dias com mais números aí de furtos. Os aparelhos roubados, as polícias brasileiras recuperaram 1 a cada 12 ao longo do ano passado. A quantidade representa 8% dos 917 mil aparelhos levados. As 10 cidades mais violentas do Brasil são do Nordeste, metade delas na Bahia. Segundo o estudo, os municípios sofrem com disputas de facções pelo controle do tráfico. O investimento do governo federal, estadual e municipal em segurança pública cresceu 6% e chegou a 153 bilhões em 2024. As cidades investiram 60% mais do que em 2021. Os registros de novas armas caíram 79% em 2022, o último ano do governo de Jair Bolsonaro, para 2024, já no governo Lula. A fabricação de armas no país caiu 92,3% de 2021 a 2024. O total de pessoas presas cresceu 6% no Brasil em 2024 e chegou a 909.594. No entanto, há déficit de vagas que supera 237 mil em todo o país. Há ainda 13% da população carcerária que cumpre pena com tornozeleira eletrônica e em prisão domiciliar. Os estados do Rio Grande do Norte e Santa Catarina lideram as interrupções de aulas por conta da violência no entorno das escolas ou creches públicas com ataques e tocas de recolher. O Rio de Janeiro é o terceiro. Há crescimento no caso de bullying e cyberbullying. Vítimas de bullying são majoritariamente crianças de 10 anos, a partir de 10 anos, 47%, e no cyberbullying, adolescentes de 14 a 17 anos, 58%, galera. Vamos continuar a falar aí, né, sobre o anuário, né, de segurança pública que fala sobre roubos e golpes, né, que aumentaram aí tremendamente durante o ano de 2024, aponta o anuário, né, pessoal? Mas antes de falar sobre, né, os roubos e os golpes que estão acontecendo, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga que chegou aqui pela primeira vez ao canal Justiça em Foco Notícias, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like, o seu comentário que ajuda a sua amiga aqui no engajamento e que o YouTube reconheça que os nossos conteúdos contêm relevância e indique para quem não é inscrito no canal. E você que já se inscreveu, seja muito bem-vindo. Quero dar as boas-vindas, né, aos novos inscritos no canal. Você que já acredita na história do canal Justiça em Foco Notícias, muito obrigada. Você que já confia no nosso trabalho. Vamos escrever aí juntinhos a nossa história, né, galera? Muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui comigo. E sigam-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E como eu já falei, nem precisa esperar esse vídeo terminar, não. Toca lá o dedinho no botão inscreva-se e ativa o sininho das notificações, assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos vídeos aqui na plataforma, tá, pessoal? Voltando aqui para o site do G1, roubos caem, golpes crescem em 2024, aponta o anuário. Roubos aparecem em menor patamar histórico da pesquisa, divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira, hoje dia 24. Já casos de estelionato bateram recorde, com alta de 408% em 6 anos, pessoal. Gravíssimo também, né, pessoal? O Brasil registrou queda em todos os tipos de roubo, mas viu aumentar o número de golpes em 2024, segundo o Anuário de Segurança do Fórum de Segurança Pública, divulgado hoje, quarta-feira, dia 24. De acordo com o levantamento, os roubos atingiram o menor patamar desde o início da série histórica e os estelionatos bateram recorde. O estudo existe desde 2011 e mapeia os registros criminais anualmente feitos pelas Secretarias de Segurança Pública dos 26 estados e o DF.
Muito bem, vamos continuar lendo aqui, pessoal. Com exceção dos estelionatos, todos os demais indicadores sobre crimes patrimoniais apresentaram queda nos casos de 2024. Os registros indicam que o Brasil teve 4 golpes por minuto a cada ano. No anuário são considerados crimes patrimoniais, roubo e furto de veículos, menos 7,5%. Roubo e furto de celulares, menos 13%. Roubos a estabelecimento comercial, menos 24%. Roubos à residência, menos 19%. Roubos a transeunte, menos 23%. Roubo a instituições financeiras, menos 17%. Roubo de carga, menos 14%. Roubos em geral, menos 15%. Receptação, menos 7%. Estelionato, 8%. Estelionato por meio eletrônico, 17%. Os números indicam que os estelionatos cresceram 408% nos últimos 6 anos, de 426.799, que já era absurdo, para 2.166.552 golpes aí, né, pessoal, aplicados aí, né? Pasmem, senhores, eu fiquei perdi até a voz aqui, né? Enquanto os roubos caíram pela metade, de 1.506, de 1.506.151 para 745.333 no mesmo período. A alta ocorre especialmente no ambiente virtual, desde a pandemia da Covid-19 em 2020. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os golpes online subiram 133% em 3 anos, de 120.470 registrados foram em 2021 para 281.206 no ano passado. Né? Infelizmente, pessoal, essa aí, a dinâmica do crime mudou. Segundo o Renato Sérgio de Lima, diretor aí do Fórum, os dados indicam uma mudança na forma que os crimes patrimoniais são praticados no Brasil, saindo do ambiente físico e indo para o virtual. Já são 5 anos de tendência, o que consolida um movimento que, por si só, justificaria a reflexão sobre a reorganização do sistema de segurança pública no país, afirma. O especialista afirma que a criminalidade alterou a forma de agir a partir de 2020, ano em que começou a pandemia de Covid-19, e se consolidou ao longo dos últimos 5 anos, né, pessoal, de 2005. Essa transformação reconfigura por completo a governança criminal, a forma como o crime se organiza e, no caso aqui analisado, influencia a inversão entre roubos e estelionatos e influencia a forma como o crime opera para subtrair bem e recursos das suas vítimas. Roubos e furto de celulares. Ao longo de 2024, os registros de roubos e furtos de celulares caíram 13%, mas superaram 917 mil, como já vimos na reportagem anterior, né, aparelhos subtraídos de seus donos. No entanto, o anuário mapeou dias e horários em que os crimes mais ocorrem. Os roubos de celulares no Brasil se concentram nas quintas, sextas, com picos nos horários em que a maior parte das pessoas estão saindo, entre 6 e 8 horas da manhã, ou voltando para casa, 19 e 20 horas. Em relação aos horários, os crimes com violência ou ameaça se concentram no período da noite, com 41% registrados entre 18 e 23 horas. 8 em cada 10 roubos são na rua. O cenário dos roubos é o inverso em relação aos furtos, quando não há ameaça, com mais incidência de crimes aos finais de semana, 34%, como já vimos, principalmente aos sábados, né? Sendo 18% dos casos aos sábados e 16% aos domingos. Já os furtos acontecem com mais frequência a partir das 10 horas e depois das 18. Outros destaques aí do anuário. Feminicídios e mortes de criança crescem no Brasil em meio à queda de mortes. 1 em cada 5 medidas protetivas com urgência concedidas pela Justiça Brasileira foram descumpridas pelos agressores em 2024. Registros de roubos e furtos de celulares caíram 12,6%, mas o número de aparelhos tomados por pessoa supera 917 mil. Quinta e sexta são os dias com mais roubos de celulares no país. Fora o sábado, né? Dos aparelhos roubados, as polícias brasileiras recuperaram 1 em cada 12 ao longo do ano passado. A quantidade representa 8% dos 917 levados. As 10 cidades mais violentas do Brasil estão concentradas no Nordeste, metade delas na Bahia. Segundo o estudo, municípios sofrem com disputa de facções criminosas. O investimento do governo federal, estadual e municipal de cada estado aí, pessoal, na segurança pública cresceu 6% e chegou a 153 bilhões em 2024. As cidades investiram em 60% mais do que em 2021. Os registros de novas armas caíram 79% de 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro, para 2024, já no governo Lula. A fabricação de armas no país caiu 92,3% de 2021 a 2024. O total de pessoas presas cresceram aí, 6% no Brasil em 2024 e chegou a 909.500
594 pessoas. No entanto, há déficit de vagas que supera 237 mil e também há 13% aí da população carcerária que cumpre pena com tornozeleira eletrônica com prisão domiciliar. Os estados do Rio Grande do Norte e Santa Catarina lideram as interrupções de aula por conta de violência ao entorno das escolas e creches públicas, com ataques e toques de recolher. E o Rio de Janeiro segue em terceiro. Há crescimento nos casos de bullying e cyberbullying. Vítimas de bullying são majoritariamente crianças, a partir de 10 anos, 47%, e no cyberbullying as maiores vítimas são os adolescentes entre 14 e 17 anos, 58%, né, pessoal? Esse aí é o nosso conteúdo de hoje. Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Fique à vontade para poder compartilhar, deixe seu like, seu comentário. E é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo conteúdo. Fiquem todos com Deus. E não se esqueça, fique com a gente, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.